Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast. 24Cast passa por aqui desde outubro de 2018. Já são mais de 300 episódios e seguindo contando firme e forte. Aliás, se você estiver no YouTube, já se inscreve aqui no canal, deixa um joinha para a gente chegar a mais lugares. Se você estiver no teu áudio predileto e for o Spotify, também deixa 5 estrelinhas aí para a gente, que ajuda a gente também chegar a mais pessoas, mais ouvintes, tá bom? Bom, deixa eu dar alguns recados antes de trazer meus convidados aqui e o tema de hoje. Primeiro, é nosso parceiro Pipe Lovers. Pipe Lovers é a maior comunidade de vendas do Brasil. Aliás, já fiz umas masterclass lá, estarei lá, acho que julho ou agosto. Não lembro, mas eu vou estar lá de novo. Pipe Lovers é um lugar que você vai aprender sobre vendas, você vai se conectar, vai fazer benchmark com SDR, executivo de venda, gestor de canais, enfim. É uma das comunidades mais pujantes de vendas do Brasil, sem a menor sombra de dúvida, tá bom? Pipe Lovers vai ter aqui o logo na tela. Se conecta e diz que você ouviu aqui no 24Cast. Nosso outro parceiro, que é lá de Minas Gerais, é a galera da Sonax, telefonia aí com altíssima qualidade, VoIP, totalmente integrada a Bits 24. A gente já tem muitos clientes aqui usando, inclusive a gente usa aqui. E se você quiser testar, vai ter um QR Code aqui na tela. Você consegue testar lá por 30 dias e é sensacional, integrado ao Bitrix. Entre em contato com o nosso time aqui também, você vai ter aí uma telefonia com altíssima qualidade. E o terceiro, vou fazer um convite para você importante. Se você quiser entrar no mundo da IA, se você quiser ter um agente de IA no teu Bitrix integrado, você pode testar o nosso GPT Maker Connector. Vou também pedir para o pessoal deixar aqui o banner na tela, para você testar por 14 dias, está lá no Marketplace do Bitrix. O que a gente fez? A gente fez uma ferramenta integrada com o GPT Maker, que é, sem dúvida nenhuma, uma das principais ferramentas nacionais de criação de agente de IA. Por lá você cria agente de IA vinculado a LLM como Anthropic, OpenAI, DeepSeek, várias. E a gente tem usado, a gente já tem vários clientes aqui usando e tirando muito proveito. Inclusive no nosso canal do YouTube aqui tem um manual de como, um mini tutorial de como criar agente de IA, tem mais informação do GPT Maker Connector, enfim. Se você está precisando evoluir a questão do bot dentro da sua empresa, GPT Maker Connector. Então vai ter um banner aqui no lado, em algum lugar aqui da tela, baixa lá por 14 dias e testa que você vai se surpreender, tá bom? Bora pro episódio de hoje. Abre aí, produção, abre o nosso cenário sensacional. Aí. E aí, Santi, bem-vindo mais uma vez, né? Tamo aí, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez aí para explorar um pouco esse tema. Sim. Outro tema que eu sou apaixonado. Sim. Né? Quando surgiu o tema, eu já lembrei de você na hora. Legal. Legal, muito bom, Santi. Agora, eu vou fazer uma conexão lá com o interior de São Paulo, pertinho de Ribeirão Preto ali. Vamos trazer aí meu convidado. Fala, Flávio, tudo bem, cara? Fala, Romuca, fala, Santi. Primeiramente, queria agradecer. É um prazer participar com vocês aqui do 24Cast. A gente sempre acompanha, sempre está vendo os temas que vocês trazem, né? Cada vez mais importantes para o ecossistema. Enfim, muito obrigado pelo convite. E no Flávio, interior, não, ele... Ribeirãozão mesmo, né? A gente Ribeirão raiz, Preto. Ribeirão Preto raiz, exato. Ribeirão Raiz. Estive com o Flávio recentemente, né? A gente saiu para jantar, ele e o sócio dele, pessoas sensacionais. Jantar, trocando ideia. Eu falei, pô, Flávio, você tem que participar com a gente. Aí ele falou, fiz uma palestra recente e tal, lá, de essência, não sei o que lá. Eu falei, pô, opa, esse assunto tá na minha pauta, vamos gravar. E aí foi isso que aconteceu aí. Ô, Flávio, antes da gente falar do tema, queria que você falasse um pouco de você, da Crivo, né? Vocês também estão aí no ecossistema Bitrix, atendendo muito interior paulista e outros lugares também. Se apresenta aí pra galera antes da gente falar do nosso tema. Show, vamos lá. Bom, pessoal, eu tenho mais de 15 anos já trabalhando com CRM, então entrei no mercado digital em meados de 2011, por aí, e fui me especializando, avançando, entendendo esse mundo, né? Então, na época onde e-commerce não era mato, mas era quase. Trabalhava com o Magazine Luiza, então foi minha primeira experiência no mundo digital, né? E já comecei a milhão, né? Porque era uma empresa muito grande, né? A Magazine hoje tem uma representatividade expressiva no mercado, e na época era mais ainda, né? Então, foi onde eu consegui me desafiar, entender, começar a mergulhar um pouco nesse mundo do CRM, e depois só fui avançando, passei por mais outros e-commerces, como o Wine, Banco BV, enfim, foi recentemente, trabalhei na PMWeb também, que é uma empresa de renome nacional, que atua com CRM. Essa região é forte, né, cara, de e-commerce, né? Forte, cara, forte, porque
Eu acho que é um mercado que, enfim, todo mundo que tem produto físico acaba indo para o mercado digital, né? Então tem uma Sim. força de digitalização muito grande hoje no Brasil. E trabalhar com CRM é muito bom, cara, porque você acaba trabalhando com relacionamento, né? Que foi uma área ali que sempre me chamou muito a atenção. E eu pude experimentar um pouquinho de cada uma dessas empresas, como elas lidam com essa frente de CRM, né? Porque desde um varejo nacional com uma pressão absurda, até uma wine da vida, que na época a gente trabalhava muito relacionamento, muito o que o cliente realmente gostaria de receber. Então, assim, eu pude navegar em todas essas vertentes do mercado nacional quando se fala com e-commerce. E o Bitrix apareceu no meio do caminho. Então, em uma dessas empresas que eu trabalhei, tive algumas aventuras em startups também, a gente utilizou o Bitrix e foi onde eu me apaixonei, cara. Porque você chegar a ser cliente nosso aqui. Exatamente. Foi a nossa primeira experiência com o Bitrix. E ali eu não implementava, não tinha essa parte técnica, mas eu acabei atuando como PO do projeto e fazendo essa interface com vocês para fazer toda essa implementação. Cara, eu acho que o Bitrix, depois que você conhece, você muda toda a sua percepção sobre soluções de mercado, né? É um ecossistema, assim, que consegue te atender plenamente de ponta a ponta, desde a frente de captação de lead até o financeiro, o RH, Verdade. enfim, esse desenrolar da empresa, ele consegue atender. E me apaixonei, cara. Desde então, venho trabalhando com o Bitrix. Tem 2 anos que a gente abriu a Crivo com iniciativas internas, né? Então, a Crivo é uma empresa também especializada em implementação de Bitrix 24 e inteligência artificial. A gente também mergulha um pouco nesse mar. E nosso forte é muito mais fazer esse tipo de customização mais próximo ao cliente, né? Então, o nosso mote é esse. A Crivo é uma empresa que brilha nossos olhos hoje, principalmente por conta do Bitrix, né? Eu acho que atuar com clientes diferentes, com demandas diferentes, e entender cenários para poder arrumar e ajudar o cliente é o que hoje faz sentido para a gente. Então, dei uma breve resumida aí na minha jornada. Inclusive, deixar um abraço pro Rafa aí, seu sócio Rafa, também. Ele que tá sempre, ama você também, cara. Tá sempre conectado aqui com a gente. É verdade. Eu falei ali no começo, né, que a gente ia falar sobre RFV, que quem tá mais tempo no mercado de CRM como eu, sabe que lá nos primeiros livros, isso era um assunto bem levantado, né, Santiago? Tá muito na essência do CRM, né, que é a sigla de recência, frequência e valor. Eu queria que você falasse um pouco, Rafa, depois o Santi pode complementar, um pouco conceitualmente, né, porque isso entra um pouco em conceito, depois você pode usar tecnologia, né, para ter isso lá dentro, mas é conceito básico aí de quem trabalha com relacionamento com o cliente, né? Exatamente. Acho que você tocou num ponto extremamente importante, né? É um método, né, muito antigo. Ele já foi utilizado lá atrás, mas ele acabou perdendo um pouco de força, né? E é um excelente método para você fazer análise de comportamento de cliente, né? Então, a matriz RFV, ela deveria e deve ter um espaço na prateleira de todo gestor ali, de toda pessoa que trabalha com marketing, com estratégia de relacionamento, comportamento, porque é um formato onde você consegue medir a recência de compra, frequência de compra e o valor monetário que esse cliente investe no teu negócio, né? Então, são 3 pilares que, quando bem avaliados e cruzados, né, com uma matriz de RFV, ele consegue te entregar resultados absurdos. Então, é um mecanismo ali que a gente pode utilizar, que, quando utilizado de forma correta, ele te traz, enfim, resultados extraordinários, porque hoje você trabalhar com comportamento e o relacionamento que o cliente tem com a sua marca para poder oferecer novas soluções, novos produtos, é fundamental. Faz você acertar a mosca, né? Então, você não fica falando com quem não tem interesse, você não fica falando com quem talvez não seja tão relevante para a tua empresa, e faz com que os seus contatos eles sejam extremamente assertivos, né? Que você fale realmente com quem precisa falar, que você venda realmente para quem quer comprar e com a mensagem certa, no momento certo, eu acho que são sutilezas ali das nossas estratégias que mudam o ponteiro de verdade, né? Então, RFV é um método ali absurdo. Vou aproveitar o Santi aqui também, que é o estudioso.
O legal da RFV, porque ele não fica preso, por exemplo, a um olhar. Tipo, você pode olhar, eu quero o cliente que mais compra. Às vezes ele compra uma vez e não volta mais, né? E aí, quando a gente usa esses 3 pontos, né? Que é a recência, frequência e valor, ele te dá uma visão mais correta. Porque você tem quem compra, às vezes tem um cara que compra menos, mas ele compra com muita frequência. Então, na soma, ele acaba comprando e ele é um cara que está sempre com você, né? Eu queria que você falasse um pouco, Santi, a sua visão sobre o RFV, como na prática isso poderia ajudar as empresas, não só para quem está vendendo, mas para quem está atendendo também, né? Uhum. Cara, eu acho que, como bem o Flávio comentou aí, ela traz vários benefícios práticos e estratégicos, né, que impactam diretamente assim na retenção, no faturamento e na eficiência da equipe, né. Alguns deles como essa segmentação, né, inteligente, a própria retenção de clientes, o aumento da receita, a eficiência operacional, né. Então, na verdade, eu vejo assim, tanto pela utilização comercial, marketing, e eu também colocaria aí o CS, né? Sim, A sim. gente tem muito essa análise assim, Uhum. pô, onde a gente precisa trabalhar mais do que esse cara não está com engajamento legal, não está com eficiência, enfim. Então, é realmente uma ferramenta, assim, uma metodologia que lá de É trás, muito lá mais ou atrás. menos, eu já tinha esquecido, para ser sincero, e aí num curso que eu fiz recentemente, cara, que fantástico isso daqui, né? Ela engloba Sim, muita coisa, né? legal. Mas tem das 3 palavrinhas, valor e frequência é muito óbvio. Mas na minha experiência de muito tempo atrás, que quando se falava mais, tinha muita dúvida da recência. Aí eu queria que vocês falassem, mas começar para Flávio lá. Ô Flávio, explica um pouco o que que é a recência. Porque frequência, o cara compra todo mês. Valor é fácil, quanto ele compra e tal. Mas e a recência, esse Rzinho aí? Realmente, né? Eu acho que o RFV em si, ele muda muito de negócio para negócio, né? Acho que, obviamente, cada uma dessas 3 letrinhas tem a forma de você adaptar ela ao teu negócio, mas o tal do R é a recência, né? Que é há quanto tempo esse cliente comprou comigo, em quanto tempo ele faz que ele fez essa compra, né? Então, tem negócios, por exemplo, que o ciclo de recompra de um cliente é de 30 dias. Então, é uma janela que talvez você não pode perder. Então, quando você olha essa recência e a curva do teu produto de recompra é de 30, sei lá, 60 dias, esse R vai mandar muito enquanto você tem que falar com ele de novo. Então, Sim. saber quanto tempo faz que esse cliente comprou também é fundamental para você saber quando eu falo com ele de novo, quando está na hora, quando faz muito Uhum. tempo que ele já falou comigo e não comprou novamente. Então, assim, o R, por mais que ele seja confuso, é uma das características, é uma dos pilares ali extremamente importantes na hora de fazer essa análise. Sim. Quer complementar, Santi? Eu acho que é isso. Eu também tinha bastante dúvida entre recência e frequência, mas é bem isso que o Flávio comentou aí. Sim. Bom, quem quiser. Preciso fazer um registro. Tô com o pessoal da Devalor aqui nos bastidores. Deixar um abraço pro Caio e o time aqui. Eles vieram acompanhar aqui a gravação. Também vão entrar nesse mundo aí, né, Caio? Então tá registrado aqui. A galera da Devalor tá aqui com a gente. Ainda falando aqui da questão do RFV, né? Eu acho que muitas vezes a gente comete erro como empresa, né? Olhar para a tecnologia direto, mas não pensar nessas metodologias que podem se somar, né? Tecnologia. E o RFV é fortemente uma delas, né? Que poderia realmente ajudar. Num momento como a gente tem de mundo, de possível recessão, de queda em venda e tal, olhar para a base de cliente é sempre um lugar muito importante. E aí o RFV, né, Santi, quando a gente olha de SES, CS e Cross-Sell Upsell, talvez seja uma metodologia para voltar realmente e olhar com bastante carinho, né? Eu acredito muito forte nisso. Estou aprendendo, né? Estou me aprofundando mais em cima disso. Até queria que o Flávio comentasse um pouco mais sobre, né? Porque a minha dificuldade hoje seria qual seria a visão dentro do nível da RFV que a gente precisa mais tratar nesse sentido de perceber que, pô, isso daqui pode ser um journey futuro, Uhum. ou, pô, esse é um cara que é o nosso estrela. Sim, E o sim. que a gente faz com os outros para que se transforme em estrela, né? Então, Legal. essa análise dos níveis de RFV, eu Sim. acho que Bom, aí tá bom aí pra ti, Flávio. Boa. Não, é uma pergunta boa, é uma pergunta muito boa, na verdade, porque
Até primeiro falando um pouco sobre o que você comentou, né, Romulo? Hoje no mundo com tanta tecnologia, né, com tanto acesso à informação, a novas funcionalidades, enfim, cada dia se lança uma tecnologia nova para a gente colocar no mercado. E aí tem até uma frase de um amigo meu que trabalhou comigo, que eu gosto muito dessa frase. Ele falou assim, que é o Guto, né, da PM Web, ele fala o seguinte, ele fala que hoje é muito comum as empresas quererem olhar tendência antes de olhar as pendências, né? E isso é uma frase que, quando ele falou, me pegou muito, porque realmente, né? Acho que as empresas, elas ficam, putz, saiu uma ferramenta nova, agora tem isso, agora tem aquilo, e eles viram grandes testadores e acabam esquecendo de olhar para dentro, né? E a retenção, eu acho que é um tema que vai muito de acordo com isso, porque a gente vê muito essa força de tráfego pago para trazer novos clientes, é cliente novo, só que se o teu baldinho não estiver fechado, ele vai entrar e ele vai sair. Então, trabalhar a retenção é uma forma de você não só ter um lucro muito melhor, né, que é um lucro limpo, você já gastou, o cliente já está dentro da tua base. Então, já é um cliente que você já pagou para ele estar ali. Reduz o CAC, exatamente, e faz com que você tenha uma eficiência operacional maior. Então, o RFV, ele atua muito nisso, na retenção real ali de clientes. Por quê? Você vai conseguir ter uma visão, um raio-x da tua base, né? Você vai conseguir saber quem são os seus melhores clientes, quem são os clientes que estão hibernados, quem são clientes que são promissores, e aí já está entrando um pouco na dúvida do Santi. Hoje a matriz, ela te oferece uma matriz de fato, né, que para você conseguir categorizar esses clientes, e é uma tecnologia simples. Então, hoje, para você fazer um RFV, você não precisa de nenhuma tecnologia absurda. Com uma planilha de Excel, você consegue fazer. Então, se você colocar os cálculos certinhos ali de quais as compras, enfim, valor, o RFV da matriz para cada um desses clientes, você consegue gerar uma matriz onde você vai entender aonde você precisa atuar. E aí, de novo, vai muito do segmento da tua empresa, do produto que você comercializa e da estratégia que você quer utilizar naquele momento. Então, existem estratégias de expansão, existem estratégias de recuperação, de fidelização. Então, a gente senta, geralmente, entende qual que é o caminho que a gente vai tomar e aborda alguma dessas estratégias. Então, por exemplo, na matriz você tem os campeões, que são os seus melhores clientes, que são clientes extremamente aptos a testar qualquer tipo de inovação ou de produto que você tiver. São os seus promotores, Flávio, né, os campeões. Uma dúvida. Quando você fala os campeões, é sempre avaliando os três dados em conjunto, né? Porque eles... Exatamente. Se você olhar isolado, você distorce, né? É sempre uma visão dos três itens, né? Exato. O RFV, né, o cálculo do RFV em si, ele se dá muito baseado sempre nos três itens. Então, sempre que você tem um resultado ali do que esse cliente representa na sua base, a gente está sempre olhando o R, o F e o V. Porque um campeão, por exemplo, ele tem uma frequência alta, ele tem uma recência alta e ele tem um valor investido alto. Então, são os três itens desse pilar muito bem aplicados ali por esse cliente. Então, assim, cara, é a cereja do bolo. É o cara que você não pode nem pensar em perder. Porque... com certeza ele representa uma grande fatia ali do teu valor como empresa, né? É o cara que está ali por você. E quando a gente vai tomando estratégias baseadas no tier que ele se encaixa, né? Como campeão, o hibernado ou perdido, é justamente para a gente saber como atuar. Então, clientes, vamos fazer uma estratégia de recuperação. A gente vai atuar no cliente perdido, no cliente hibernado, vamos fazer uma estratégia anti-churn, a gente começa a atuar no cliente que está em risco, no que está quase hibernando. Por quê? Porque ou seja, ele baixou a recência dele. Ele baixou a recência dele. Ele é um cliente que não está comprando de uma forma tão recorrente com você, né? Enfim, com menos dados. Então, assim, cada uma dessas palavrinhas que eu estou falando, campeão, hibernado, perdido, são palavrinhas que existem nessa matriz do EFV, onde, baseado nesses três pilares, ele vai se categorizando ali. Então, assim, respondendo, Santi, depende muito da estratégia que a gente vai utilizar nesse momento. Então, aí a gente olha um quadrante ou uma faixa ali dentro dessa matriz para executar algumas ações para essa galera. Legal. Bom, quem quiser se aprofundar, vou dar a sugestão. Óbvio, né? Você pode dar um Google ali, ou até no teu prompt favorito aí. Até pode ser dentro do Bittrex também. Vai lá no Copilot e pergunta lá para ele sobre a RFV, que inclusive eu montei a pauta usando o prompt lá do Bittrex, e aí ele vai se aprofundar, dar ideias e tudo mais. A gente sempre traz os insights aqui, né? Aí depois você
Eu sei que você já está acostumado a se aprofundar. Agora, você falou, Flávio, da questão de ferramentas para implementar. É óbvio que planilha é para quem está um pouco distante, né? A gente estava olhando, inclusive em algum momento aqui interno, uma pessoa do nosso time chegou a implementar o RFV para nós dentro do Bittrex. Eu queria que você me ajudasse, Santi, também pode ajudar aqui para a gente pensar em opções práticas para que dentro do Bittrex a gente pudesse usar o RFV, porque depois que tiver feito, vamos supor, você fez algum mecanismo para ter o RFV, você pode usar para segmentar lá dentro do próprio CRM Marketing, você pode usar para fazer pesquisa, você pode usar para muita coisa, mas vamos pensar junto aqui como é que a gente poderia criar uma matriz de RFV dentro do Bittrex. Boa, boa, boa. Acho que realmente, a gente não está na era da planilha, a gente consegue, com uma ferramenta como o Bittrex, conseguir A audiência mata a gente aqui, se sistematizar. a gente explicar como usar numa Exato. planilha, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, como não somos pessoas já um pouco mais tecnológicas, a gente pode contar com o Bittrex para auxiliar essa implementação de EFV, enfim. E aí, quando a gente entra no Bittrex, aí acaba virando um mar de opções, né, de formatos para a gente fazer. Mas o Bittrex tem a parte do BI Builder, onde a gente pode ver o final disso, né, criar um gráfico ali, criar um dash para a gente identificar como que a base está performando. E aí tem uma dificuldade que toda empresa pode ser que tenha, né, dependendo do nível de estruturação, que é o quê? Que é o mais rico, são os dados, né? Então, Sim. A única coisa que eu acho que impediria de ter um RFV muito bem estruturado são os dados. São a forma como essa empresa trata essa informação dentro de casa, que é extremamente importante. Sim. Então, vou partir do pressuposto que, como todos nós utilizamos Bittrex, esses dados estão extremamente bem estruturados e bem classificados ali na base. E então a gente poderia utilizar campos, né, para definir esse valor calculado no final. Então, um campo calculado de quantas compras esse cliente fez, qual foi a data de última compra dele e qual foi o valor total investido. Então, vamos imaginar que nós teríamos campos calculados ali em cada um dos clientes para que, baseado no comportamento que ele tenha com a empresa, esse campo já vai se atualizando. Então, vamos colocar algumas automações ali para que isso seja alimentado. Então, a gente eliminou esse gargalo de déficit de dados, né? Então, vamos supor que a gente já está com essa base extremamente alinhada, extremamente alimentada e com esses dados atualizados. E aí a gente parte para um cálculo para entender como esses dados juntos, eles te classificam em uma dessas categorias do AFV, se é campeão, se ele é, enfim, fiel, e a gente imprime isso também em uma linha ali do perfil desse cliente. Depois a gente já pode ir para essa parte de BI Builder. Então, ali no BI Builder, a gente vai construir tudo isso com essas classificações para a gente ter, de fato, esse raio-x da nossa empresa, entendendo onde cada cliente se classifica. E aí, não menos importante, a gente tem a nossa segmentação de Bittrex, né, nossa parte de marketing, que é onde a gente vai executar toda essa estratégia. Então, não adianta nada a gente ter o dado, a gente ter a visão e só ficar ali, né? Exatamente, não fazer nada. Então, eu acho que aí a gente já parte para a parte de marketing e segmentação, para automatizar comunicações para esses clientes baseado na estratégia que a gente definiu. Então, assim, eu acho que uma das ideias que acabou de vir na minha cabeça aqui para a gente utilizar e aplicar o EFV na prática, utilizando o Bittrex 24. Sim, com a parte de automação, né, dá para você criar lá os campos, e aí à medida que for feita uma venda, você vai colocando lá a data dessa venda e vai somando o valor. Então você pode fazer dos últimos, sei lá, um ano, por aí vai. Mas eu tive um outro insight aqui, enquanto você estava falando, porque, por exemplo, aqui a gente tem uma integração com Conta Azul. Porque uma coisa é o quanto ele compra, outra coisa é quanto ele nos paga, faturamento mensal, né? Exatamente. E também você pode também ter a soma desses dois. Porque às vezes ele, por exemplo, compra uma assinatura anual. Ele só comprou uma vez por ano daquela assinatura. Mas ele fez, sei lá, uma assinatura com a gente aqui do extrator. A gente vendeu uma vez, mas ele fatura todo mês. Então, em tese, exatamente, parte da informação tá no Bittrex e parte da informação vai estar no TRP, né? A gente tem que olhar para esses dois, né, Santi? Que é o nosso caso. Essa questão da integração com o sistema de pagamento, né? Pode puxar para os dados via essa automação API e manter em campos, né? E esses campos são atualizados automaticamente. Um SPA, né? Uma coisa assim. Exato. Porque sem esse dado do faturamento, eu acho que dependendo do tipo de negócio, você talvez fique um pouco... Eu acho que não completa, no nosso caso aqui, né? E entra na questão das três... Né?
Tem que tentar estar os limitar três ali custo. bem equilibrados. Exato, os 3 pilares. Pra chegar. E aí no Bittrex dá para usar o script lá, o script inteligente, se você quiser rodar uma vez por mês, uma vez por semana, né, Flávio? Essa é a magia, né? Essa é a magia do Bittrex, né? A gente entendeu o tipo de negócio, o tipo de produto, para poder adaptar a melhor estratégia para que ferramentas e soluções que a gente quer aplicar funcionem, né? Então, Sim, é o que dificilmente você consegue encontrar em outras ferramentas, né? O Bittrex não é engessado. Então, a gente consegue entender da onde essas informações estão vindo e construir uma solução que atenda a qualquer tipo de negócio. Então, eu acho que sim. o ganho está justamente aí, em poder adaptar e flexibilizar para que todo mundo consiga utilizar com máxima eficiência, independente de onde essa informação esteja. Desde que a gente consiga integrar e trazer isso para cá, com qualquer solução hoje disponibilizada, inclusive nos aplicativos que vocês desenvolvem, putz, aí é gol, Sim. não tem como. É verdade. Eu fiquei pensando aqui numa parada, porque o criador de BI, ele é o elo final, porque ele só vai mostrar o resultado de tudo isso, né? Mas Exato. lá no criador de BI, ele já traz uma análise pronta, que é a análise cohort. Eu não sei, eu não estava na pauta. Se a gente não souber aqui também, né, vai ser a transparência, a gente responde em outro momento. É a diferença do cohort versus RFV, não sei se Santi conhece. Eu acho que daria para fazer um novo Só podcast para sobre falar cohort. sobre cohort. É. O Flávio que veio de e-commerce, né? E-commerce o pessoal usa muito esses dois, né? Tanto Usa. RFV quanto cohort, né? Exatamente, exatamente. Acho que é muito de acordo com o que a gente falou, é um papo extenso também, acho que é uma análise que merece um holofote também, porque é algo que é muito utilizado principalmente em e-commerce. Então, é um formato de análise onde você consegue identificar alguns pontos extremamente importantes também para a tua base para poder tomar decisão. Eu tentei dar um Google aqui para ver se já tinha alguma coisa pronta aqui de análise cohort, mas RFV, Não mas achou? são assuntos ali. Não estava na É pauta. separado. Sim, eu teve esse insight aqui, mas eu sei que Mas são que pode diferentes. se Se complementar, né, complementares, Flávio? né? Eu acho, né? Acredito, né? Sim. O criador de BI tem um cohort lá pronto. Eu acho muito confuso o cohort, para falar bem a verdade, mas eu sei que tem uma galera que usa. Não Não sei se- é minha preferida também, não é a que eu costumo utilizar no dia a dia. Eu sou muito mais time RFV do que time cohort, né? Mas Sim. justamente por ser um pouco mais complexa mesmo. O RFV acho que é mais direto, né? Ele é mais simples de entender, ele é mais direto, é quase que óbvio, né? Eu confesso que eu não consegui entender. Eu estou estudando o RFV+, e o Uhum. cohort é o meu segundo Entendi. plano aí de estudos. Mas, inicialmente, assim, eu não entendi muito bem ele, não. Eu achei mais complexo, assim, de Mais entender. complexo. Eu, Eu quer acho que toda completar? análise que. Não, eu acho que toda análise que ela atua no comportamento e no relacionamento que o cliente tem com a tua marca, eles são extremamente relevantes para a aplicação, né? Merece um tempo ali e merece uma análise para entender se faz sentido ser aplicado na nossa empresa, né? É Eu acho que só verdade. não pode se perder, né? Tipo, putz, vou colocar um monte de análise aqui e para virar vitrine e a gente não conseguir tomar nenhuma decisão em cima dos dados, né? Acho que os dados estão Não ali vai para para lugar serem. nenhum, né? Exato. Aí você vai ter um monte de coisa e não vai conseguir utilizar elas, né? Então, o RFV ele é o que você falou, é na raiz, cara. Ele vai no problema, ele te fala onde você tem que ir e, assim, é uma solução extremamente fácil de ser utilizada depois que ela está estruturada. Sim, até por estar fazendo umas viagens que a gente tem aqui integração, por exemplo, com o RD. Você pode taguear lá no RD, né, com a nossa integração, o resultado aqui da RFV e fazer uma campanha de e-mail lá dentro, sei lá, para o cliente que está nessa faixa ali de pouca compra, né? Você cria uma sequência de e-mail, ou até no próprio Bitrix também. Exatamente. Dá para utilizar sem problema nenhum. Acho que com essa integração que você possui, a comunicação ela já está direta no RD, né? Então você dá só os comandos utilizando os dados do Bitrix e manda essa segmentação acontecer dentro do RD também. E o RFV ele tem um outro ponto que a gente acabou não passando que é muito interessante, né? Uma coisa é você olhar isoladamente as categorias, né? Campeão, hibernado, fiéis e tomar decisão. E outra coisa é você olhar de forma quase que dividida diagonalmente falando, não sei se tem essa palavra. Por quê? Porque metade de baixo da tua matriz é uma metade, vamos supor, que ela não é tão positiva. É uma metade que você precisa colocar atenção. Não que a outra não precise, mas vamos supor que metade dessa base, dessa segmentação, é uma segmentação que ela está ativa e comprando, e obviamente merece a sua atenção,
uma estratégia de fidelização, de Perfeito. captação de novos clientes, de clientes potenciais, que estão todos meio que agrupados ali no mesmo quadrante. E a outra metade é uma outra metade que te preocupa, né? Que é uma metade que você precisa entender. Então, vamos supor, se a maioria dos seus clientes está alocada nessa metade preocupante, alguma coisa está errada. Se 20% da tua base boa está na metade de cima, a ED não deixa de ser preocupante também, porque você tem 20% da tua base com o teu maior potencial ali. Então, as suas ações devem ser direcionadas para a parte que está carente ali, que está precisando, que são clientes hibernados, clientes que estão perdidos, clientes que estão quase hibernando. Então, assim, vai muito do teu olhar como um todo nessa matriz para tomar essas decisões. Então, ter uma estratégia, saber o que você precisa fazer com cada uma dessas categorias, que aí é o que você falou. No Google você acha muita coisa, né? Do que quando o cara é campeão, o que eu faço? Quando o cara é perdido, o que eu faço? Então, tem muito conteúdo que dá para você utilizar e aplicar isso de forma estratégica para você extrair o máximo de resultado dessa matriz. Eu fiz uma pesquisa aqui rapidinho e vi um dado legal aqui sobre como calcular o melhor boas práticas. Aí aqui traz usar a escala de 1 a 5 para recência, fluência e valor. E no caso do valor, usar ticket médio. E talvez não valor absoluto. Exatamente, isso é um ponto extremamente importante. Uma vez eu trabalhei e fiz essa matriz para uma empresa que ela tinha produtos com tickets muito variados. Era uma empresa de telefonia, então ela vendia da capinha de telefone até um iPhone 15 Pro Max. Sim. Então, assim, era muito Aí disparo, né? o valor. Distorcia muito. Então, às vezes, o cliente tinha muita compra só de película. Então, ele distorcia o valor. Então, assim, é um cliente que precisa não ter atenção? Não, diferente. Ele tem uma frequência boa, ele tem uma essência boa, ele vai ter o teu lugar ali na matriz importante como um cara que só compra ticket médio alto. Só que, consequentemente, o ticket médio desse cliente ele vai ser menor, né? Mas ele é um cliente importante também. É um cliente que merece atenção porque ele está comprando sempre, ele está comprando de forma recente. Então, no poder aquisitivo e no produto que ele escolheu comprar, ele é um bom cliente. Então, pode ser que ele não esteja no ticket médio bom para a companhia, que, de novo, isso é tudo configurado quando você entende como é o teu produto e o teu mercado. Então, os ranges que você falou de R1, R2, R3, R4, R5, assim como as outras letrinhas, eles são extremamente configuráveis ali para você definir o que faz sentido para o teu negócio. Então, nesse caso em específico, o ticket médio desse cliente era mais alto. Então, como esse cliente só comprava, esse cliente do cliente só comprava produtos mais baixos, ele tinha o V do valor baixo. Só que mesmo assim ele tinha estratégias aplicadas para o tipo de segmento dele, né? Porque ele é frequente e recente, só que com ticket médio baixo. Legal. Eu ia te perguntar, Santi, em relação lá na sala de aula, como é que foi esse assunto na roda lá, o RFV? Eu acho que 90% das empresas que estavam participando desse curso não conheciam, não utilizavam, né? Os que conheciam não utilizavam ainda, assim, na prática, assim, né? Foi bem bacana, assim, porque é como o Flávio comentou, assim, ela parece ser muito simples, assim, ela traz os dados, assim, tipo, tu tem a visão estratégica dentro, tu alinha com a tua estratégia aquilo e onde tu vai atacar, assim, através de um BI, aí, um gráfico. Eu acho que dos 90% que não utilizavam, né, depois desses meses ali que a gente ainda continua tendo contato com a galera, uns 50% estão trocando figurinha ali, quem usou e tal. Até convidar o Flávio qualquer dia desse para, quem sabe, fazer um grupo ali, entrar para nos ajudar a evoluir ali. Mas, vai ser um prazer. Mas todos tinham essa visão assim de que, cara, que fantástico, né? Porque é uma ferramenta que engloba, né, esses três níveis aí, enfim, que te trazem uma visão assim mais simplificada, sabe, da coisa assim. É uma matriz realmente bem interessante. O primeiro livro que eu li sobre CRM é o livro chamado One to One. Ele é dos anos 80. Ele já falava de RFV. Porque o RFV está muito ali no conceito de CRM, né? Ele tá lá dentro, ele faz parte dessa parada. É que, como toda coisa na linha do tempo, talvez vai se dispersando.
mas ele é um conceito super natural, assim, de CR, vamos chamar, né? E só Ele como ele vai curiosidade, tá? focado Eu no tenho esse livro aí. comportamento, né? Até o Você me Adjoana. deu esse livro. Aham, sim. Vou até colocar num quadrinho, né? É bom, é bom. Foi daí que veio essa minha escola de CRM. Ô, senhores, para a gente partir aqui para finaleira, mais alguma coisa para complementar? Então a gente falou aqui de conceito, de possibilidades, de como usar, possibilidades no próprio Bitrix, né? Tendo o criador de BI como a visão final do RFV, mas fazendo algumas automações no Bitrix, você consegue usar também ali de uma modo mais tático operacional. Mais alguma coisa para complementar aí, Flávio? Cara, eu acho que vai muito. Esse último ponto que o Santi tocou é extremamente importante, porque foi a mesma percepção que eu tive quando eu fui nesse evento. Eu também, na época, perguntei se o pessoal conhecia, acho que menos de 10% levantou a mão. E quando eu perguntei dos que conheciam quem utilizava, acho que uma pessoa levantou a mão no evento que era grande ali, acho que tinha 700 pessoas no evento. Bom. Então, assim, eu falei, meu Deus do céu. Então, usem. Se tem algo que eu tenho que complementar aí, uma dica que eu tenho para dar, é se aprofundem nesse tema, vejam alguma forma de implementar, contem com seus parceiros para que essa implementação seja feita no Bitrix ou em qualquer lugar que seja, porque é uma análise muito importante para o negócio de vocês. Eu acho que se hoje vocês não escutaram ainda, não ouviram falar de RFV, procurem falar, perguntem para os parceiros, conversem com pessoas que talvez entendam um pouco mais desse tema, porque é uma análise que vai mudar um pouco a forma como vocês conversam com os clientes de vocês. E assim, como o Muca falou, é uma técnica extremamente antiga, só que ela vai na raiz, ela vai no comportamento, que é o que importa, obviamente, junto ao relacionamento, que aí o comportamento, baseado em um comportamento, você vai saber se relacionar com o teu cliente, e assim, você vai atuar nas duas camadas extremamente importantes do CRM, que é comportamento e relacionamento. Então, com essas duas frentes sendo bem utilizadas e direcionadas por parceiros ou por implementadores que vão utilizar dentro do Bitrix de vocês, da empresa de vocês, eu tenho certeza que vocês vão começar a colher resultados muito rápido, porque vocês vão saber com quem vocês vão falar. Então é aquilo, é a mensagem certa para a pessoa certa no momento certo. Então, não vai ter erro. Perfeito. Bom, Flávio, quero te agradecer aí pela disponibilidade. A gente vai deixar o link do teu LinkedIn aqui. Quem quiser se aprofundar, trocar ideias, trocar insights com você, com o Santiago também, a gente sempre deixa aqui no descritivo do episódio. E já quero aqui antecipadamente te agradecer aí tua disponibilidade por passar por aqui. Demorou, né? Mas chegou com um assunto aí sensacional. Muito obrigado Romuca, obrigado 24Cast, obrigado Santi, eu acho que fiquei super feliz com o convite, fiquei mais feliz ainda com o papo, eu acho que a gente conseguiu trazer pontos importantes aqui sobre CRM, sobre marketing, sobre tudo, e contem comigo, se precisar de alguma coisa eu vou estar à disposição, e de novo, muito obrigado pelo espaço. Show. Santi, obrigado aí, pela colaboração. Obrigado, só chamar aí. Volte mais vezes. É isso, gente, estamos chegando ao final aqui de mais um episódio do nosso 24Cast, lembrando que a gente passa por aqui toda semana, geralmente às quintas-feiras, e no domingo, geralmente, a cada 15 dias, a gente tem uma série especial que a gente está falando sobre inteligência artificial. Se você tem interesse no assunto, dá uma olhada na playlist ali no nosso canal do YouTube, que tem conteúdos ali bem legais, aprofundados sobre inteligência artificial, alguns mais ali no meio do caminho, mas são conteúdos bem bacanas, tá bom? Obrigado aí pela sua audiência, a gente se fala aí num próximo episódio ou no futuro conteúdo. Até lá.